Bora, pessoal, começando mais um podcast aqui da F5, esse espaço reservado para falar de negócios, mas quem é que disse que o futebol não é um bom negócio? Um grande negócio. Se tornou paixão mundial, mas aqui no Brasil ele tem sim viés de boas empresas. É um grande negócio e a gente hoje vai entender como é que o futebol se tornou no que é, com uma perspectiva de dentro para fora, de quem já fez muito pelo futebol e entende o que nós, telespectadores ou apaixonados, não conseguimos compreender. Ele que estava por dentro de grandes clubes e entende as artimanhas do futebol e como ele é um grande negócio. Afinal de contas, dá para ganhar dinheiro com o futebol, Felipe Santana? Bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre tudo, desde business à bola. Exatamente. Esse espaço nosso aqui é reservado para a gente falar de modelos de negócio, mas hoje a gente entende que o futebol é um negócio e eu quero fazer um recorte específico. O jogador se transforma no negócio. Muitas vezes não é só a questão de visibilidade, como garoto propaganda, mas a marca dele se transforma num business, né? E sem falar depois de todas as extensões que vão acontecendo a partir de investimentos, empresas que estão sendo criadas, até ao ponto de você administrar ou gerenciar outras carreiras, por exemplo, a partir da tua história. Então, queríamos entender um pouquinho de como que Felipe Santana, ele que já foi Figueirense e Florianópolis, mas também já foi Borussia Dortmund, tem muitos gols para contar aí pra gente de coisas incríveis que aconteceram, mas eu também vou querer extrair um pouquinho de como tá a tua vida empreendedora depois de toda essa jornada. Etapas, né? Etapas. Fases e fases. E já que a gente não fala de Neymar, já que ninguém fala do Neymar, né? Como é que você avalia a construção da marca do jogador Neymar? Como é que você avalia que o Neymar jogador chegou na posição de ser um grande business? Bom, em se tratando de Neymar, falando especificamente do caso Neymar, acredito que o entorno dele é um entorno muito qualificado. Diferentemente dos outros jogadores que a gente tem, né? No meu caso, que sou um jogador comum, perto do Neymar, que é um gênio, criou-se o entendimento de que o atleta em si não é mais o CPF. O atleta se tornou um CNPJ. E isso vem de dentro para fora hoje em dia. Na minha época, eu costumo dizer que se nós não bebêssemos, nós não jogávamos. Os caras nos cobraram, tem que beber para você jogar. Hoje em dia, se você bebesse, é aí que você não joga mesmo. E essa filosofia, tendo como case de sucesso o Cristiano Ronaldo, transformou o cenário do futebol totalmente. Hoje é de se entender que você precisa sim de um staff técnico, sim de um staff executivo, corporativo. No caso do Neymar já não é nem executivo, é corporativo, porque ele é uma empresa. E se você vê a estrutura do Neymar hoje, ele tem um prédio só para ele, onde cada andar é delegado a uma situação da vida dele, né? Você tem a parte do marketing, você tem a parte de lançamento, você tem a parte de comunicação, você tem a parte da marca Neymar junto à Puma, você tem a própria hub da Puma dele, que é a NJ dentro da Puma. Então, respondendo a tua pergunta, acho que o Neymar hoje no Brasil é o atleta mais bem assessorado no extracampo. E é curioso que as pessoas cobram dele um melhor posicionamento, né? Ele é visto ainda como o menino Ney, uma pessoa que não se pronuncia. Na minha opinião, muitas das vezes, acho que ele poderia se posicionar mais, só que entendendo o caso dele com um olhar um pouco mais delicado, é complicado em se tratando do Brasil, da nossa paixão pelo futebol. A gente é muito passional. A gente eu costumo dizer que o brasileiro, ou o Brasil em si, é uma máquina de triturar ídolos. E tudo que o Neymar não precisa hoje é de mais problemas. Então, acredito que ele poderia ser um pouquinho mais ativo na questão ponta de lança, de ser essa pessoa referência,
Mas a gente vive uma situação política social tão chata que até o lado que você se posiciona politicamente influencia dentro de campo. Então, acaba com que o torcedor não desvincula as duas Exatamente. coisas e acaba não aceitando, por exemplo, o Neymar, empresário, o cara que deveria mostrar cara, não, prefere ele dentro do campo. Exatamente. E hoje ele é jogador. Então, ele é jogador não, ele é atleta, perdão. Seria loucura exigir dele, nessa vida louca, conturbada que ele tem, um viés de chefe ou de CEO de uma empresa. Impossível. Por isso está lá o pai, o Ney Pai, que para mim é um dos megalodons que a gente tem de empresários no Brasil. Prova disso é o que ele está construindo como legado para o Neymar, que vai ficar, e isso já foi exposto na Netflix, inclusive no documentário dele, que ele fala, olha, eu estou construindo coisas para que quando eu parar, você toque. Só que eu preciso que você tenha consciência daquilo que você vai herdar, que é seu. Não sou eu, só gerenciei, administro até hoje. Perfeito. Uma coisa que é sua. Muito bom. Começamos a conversa falando, já que estávamos no bastidor aqui discutindo sobre as críticas e as cobranças do Neymar, mas adianto que a gente vai falar um pouco da história do Felipe, né? Como é que ele jogou aqui no nosso Figueira e depois foi parar no Borussia e as histórias que estão por trás disso. E também vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de empresas, vamos falar de empreendedorismo. Tá só começando nossa conversa aqui. Felipe, quantos metros você tem? 2 metros. 2 metros. Exatos. 1,98, mas quando a gente bebe água, vai para 2. Mas só água, né? Só água. Agora pode. Agora pode. Aquela água do Popeye. Agora, me diz, muita gente baixinha fica, eu queria ser mais alto. Não sei. Quais são as dificuldades de uma pessoa alta, Felipe? No nosso caso, né? A gente tem que falar. Eu tenho 191. Tá bom, mas você já tá na nossa comarca já. Cara, tem as facilidades, mas tem os pontos negativos, né? O ponto negativo, por exemplo, é que você não consegue se esconder. É impossível você tentar sair escondidinho. Vira ponto de referência, né? É isso, exato. Tá lá, ó. Ponto positivo é que, você tem uma visão periférica e ampla de tudo que tá acontecendo. E a gente só sofre um pouco no avião, ônibus, nem todo carro serve pra gente, os carros importados que a gente até sonha em ter não serve, tipo Lamborghini, esquece, não tem como entrar. Mas a gente vai se adaptando, nem todo chuveiro cabe a gente, os boxes você tem que entrar baixinho. Boa. Qual é a tua primeira lembrança com uma bola, cara? Tu lembra isso? Qual é a tua primeira lembrança? Qual é a primeira lembrança que tem na tua cabeça de você em contato com a bola, ainda pequenininho? Eu vou me basear e vou te responder em cima daquilo que minha mãe sempre falou. Ela falou, olha, Felipe, a sua paixão com a bola começa quando nós vamos pra praia, no final do ano, você vê uma bola e você fala boia, boia, boia. Desde então, eu sempre me vi acompanhado desse instrumento que veio a ser no futuro o meu propulsor de vida. Mas nunca me vi longe da bola. Assim, desde era uma criança. certeza que você tinha ali que era aquilo ali que você ia seguir. Eu sempre tive isso muito fixo, muito latente na minha alma, assim, eu quero ser atleta de futebol. Aconteceu algo que virou a chave e falou, não, é isso que eu quero pra minha vida, não tem plano B? Teve algum acontecimento assim, de ter marcado você pra tomada de decisão? Olha, eu vou te falar que eu tentei seguir todo o protocolo natural, né, de fazer as coisas que o seu pai sempre fez e tal, até por ser o meu pai ser o meu ídolo, assim, uma pessoa que eu tenho carinho infinito, né? Você vai tentar um Senai, que ele fez o Senai, aí você vai tentar a escola técnica. E eu sempre fui um excelente aluno, mas eu era da rapaziada do fundão. Então nós tínhamos uma negociação bem simples dentro de casa. Ó, você pode jogar sua bola, mas eu só peço para você que você tire boas notas. Sempre foi assim. Você pode jogar a bola que você quiser, mas escola em primeiro lugar, porque você não sabe realmente se você vai ser ou não. Mas no meu caso, eu sempre tive... Eu nunca pestanejei no sentimento de, poxa, e se não? Eu acredito que eu nunca tenha, nem criança, assim, ó. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Fiz as coisas da maneira que o processo pedia, meu pai pedia para fazer,
mas todos os meus amigos eram aprovados, inclusive os piores que eu, e eu não ia. Então ali eu acho que foi a mão do Papai do Céu que veio direcionando. Você era fominha quando era criança? Não, eu acho que a gente tem... Porque todo moleque bom de bola é fominha, não é não? Então, mas aí tem a questão do o que é bom de bola. Tem o bom de bola para ataque, tem o bom de bola para defesa. Eu, como todo brasileiro, comecei admirando os meus ídolos Ronaldo, que era atacante, mas aí você vai crescendo, vai entendendo que você não tem tanta habilidade. Aí o treinador fala, não, vem um pouquinho para trás. Aí você vai de meia. Não, vem um pouquinho para trás de volante. Vem um pouquinho, você é grande, vem aqui de zagueiro. Puta, aí quando eu caí de zagueiro, eu falei, nossa, o que os caras não correm, não faz nada, só chuta a bola para frente. Achei meu caminho. Achei. Vai lá, olha só o sofrimento. Ô, Elias, você jogava bola? Não, cara. Então tu tá de tá vendo? dois. Mas tentou? Não, tentei. A bola me machucava. Na hora que eu comecei a pegar aquelas bolas maior oficial pra jogar nos campinhos, que era tudo campinho de barro lá, velho, eu chutava a bola, voltava com o pé ralado, assim, da bola me machucar. É isso. No meu caso, eu também não tinha essa dificuldade com a bola, mas o tempo foi tratando de me encaixar no lugar certo. Boa. Também não sou muito fã. Não consegui. Meio desengonçado. É isso. Meio desengonçado. E aí você, desde criança, já tinha essa decisão, que seria, né? E aí como é que começou a tua jornada profissional, cara? Porque a gente sabe que tem a molecada que sonha e acha que é ir lá fazer uma peneira, enfim, tá por isso. Como é que foi esse teu início, cara? Você dependeu mais de olheiro? Você foi pra peneira? Como é que foi o teu começo pra tu entrar no cenário profissional? Até porque sempre foi o sonho de todo mundo, né? E sempre uma barreira muito grande de entrada. Ah, com certeza. Cara, minha história é semelhante a de 90% dos brasileiros que tentam jogar futebol. Vem de uma origem muito humilde. Eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. Numa casa muito simples, que graças a Deus não me faltou comida, mas eu também não tinha fartura. Então tinha dias que nós comíamos a mesma coisa, mas nunca me faltou. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente, como eu posso dizer, independente. Eu sempre busquei pelos meus caminhos encontrar soluções para seguir, tocar minha vida. Eu cortei cana, cortei cana durante um bom tempo, distribuía panfleto e jogava futebol. Futebol sempre foi meu paralelo. Até que num dia, eu jogando ali no Amador, na minha cidade, fui convidado para jogar um amistoso que nós iríamos fazer. O Rio Claro, que é o time da minha cidade, havia subido para a 3ª divisão do Campeonato Paulista e queriam fazer um amistoso, mas não tinha time. Então resolveram chamar os melhores da cidade ali e tal, para compor esse jogo contra o Rio Claro, que eram profissionais, e me chamaram. Na época eu tinha 16 para 17 anos, mas eu já rodava na várzea, já saía na porrada com os outros, já tiro para tudo quanto é lado. Várzea, não tem jeito. E aí fui para esse jogo, no antigo 9 de julho, e a gente ganhou esse amistoso, eu fiz um gol. E logo após o término do jogo, o treinador do Rio Claro foi lá no vestiário do nosso time e falou: olha, eu gostei de 3 atletas e eu gostaria de testá-los amanhã, que era segunda-feira. O jogo foi no domingo, na segunda-feira eu gostaria de testá-los lá no campo profissional. Vocês poderiam ir? E aí nesse convite foi eu, o outro Felipe, um que cortou o cano comigo também, e o André, um meia. E eu fui fazer essas avaliações lá e tal. Acabou que deu tudo certo. E eu comecei desde então a trabalhar com o Rio Claro, mas eu não era profissionalizado. Nesse grupo do Rio Claro eu conheci o André Santos, daqui de Floripa. A gente ficou muito amigo porque na época o André tinha uma paquerinha lá na minha quebrada. E eu falei, aqui o buraco é quente, se você ficar de gracinha aqui os caras vão te pegar. E aí a gente meio que se fechou ali. E quando acabou o contrato do André, ele voltou para Floripa e ele falou, vou te levar
vou te levar para Florianópolis. Eu não acreditei numa primeira instância, porque, humildemente falando, eu nem sabia onde ficava Floripa. Seria até hipocrisia eu dizer que sabia. E aí ele falou, vou conseguir uma avaliação para você lá. E real, ele conseguiu essa avaliação, me chamaram, aí tinha que ligar no orelhão, era aquela época do orelhão, liga a tal hora no orelhão, tá. E os caras ligaram para mim. E o Edson, um antigo diretor esportivo do Figueirense, me fez a seguinte pergunta, olha, você gostaria de vir para Florianópolis fazer uma avaliação aqui? E eu perguntei pro meu pai, falei, olha pai, apareceu uma oportunidade e eu queria saber se a gente consegue ir. Ele falou, vamos ver quanto é que custa. Aí a gente pega a lista telefônica, liga na rodoviária, custava R$128 Olha isso. a passagem. Porra, tá mais caro agora, hein? Só, meu Deus. Difícil, foi bravo. Só que meu pai conseguiu um catadão lá e eu vim para Florianópolis com R$148. Eu não tinha dinheiro da volta. Sobrou 20? Não, sobrou 20, só que dos 20 você pega uma garrafa de 2 litros de água, duas bolachas Nikito, né? O pastel era luxo. Eu cheguei no Rita Maria aqui com R$13 só. E não tinha o dinheiro da volta. Mas eu tinha a seguinte informação, de que se eu passasse, eu iria ser ressarcido. Eu falei, então não tem plano A, não tem plano B, queimem os barcos, é agora. E deu tudo certo, graças a Deus eu passei na avaliação. O treinador era o Emerson Maria. E eles me ressarciram, foi a primeira coisa que, quando eles falaram, você passou, eu... Meu dinheiro. Agora, eu fui lá no banco, foi a primeira vez que eu fiz o depósito. TED, aquela coisinha no envelopinho e tal. Pai, cobrar, chamada a cobrar. Para aceitar, pai, tá chegando dinheiro aí. E aí já ficou no alojamento dos caras aqui. Não, eu voltei para Rio Claro, me despedi da minha família e tal, peguei aquela trouxinha do Chaves. E aí tu foi contratado aqui já como professor? Não, aí eu vim para a base do Figueirense. Eu cheguei aqui em 2003 para avaliação em dezembro. 2004, janeiro de 2004, eu chego oficialmente para fazer parte ali do grupo juniores do Figueira e morar debaixo da arquibancada. Só que foi meio que não, né? Foi meteórica a minha passagem no Figueirense. Eu chego em 2004 em janeiro. Em março, eu sou convocado para a seleção brasileira, sub-20, com 3 meses de clube, até foi de uma forma muito engraçada. E depois dessa convocação, eu tenho mais uma segunda convocação, e essa segunda convocação faz com que eles me observem e falem, olha, vamos colocar esse garoto aqui no profissional. Só que o profissional tinha o Clebão, tinha Edmundo, tinha um monte de cara, os caras safados, os caras me judiavam, só me judiavam. Eu falei, vou ficar aqui tomando bolada desses caras? Ô, louco. E aí, treina e sobe, você fica naquela gangorra. Entendi. Entre juniores e profissional, até que em 2007, eu estreio em 2006 com o Valdemar Lemos, faço o primeiro jogo, que curiosamente eu tava cagando nas carças de medo. Mas em 2008 já tava no Borussia, então foi muito rápido. Isso, foi muito rápido. Eu chego em 2004 oficialmente, em 2004 eu vou para a seleção, aí eu fico aquele 2005 e 2006 naquele lenga-lenga de sobe e desce, né, testando o cara ali e tal. Em 2007, o Mário Sérgio assume o Figueirense e ele me coloca como capitão daquela equipe que futuramente veio a ser a finalista na Copa do Brasil. A gente perde a final da Copa do Brasil para o Fluminense aqui. E eu era o capitão junto com o Chicão nesse time. E depois desse campeonato, eu acredito que todos aqueles que faziam parte do Figueirense começaram a ser observados. Entra 2008, faz-se aquela evacuação, né? Vai cada um para um lado, Chicão e André vão para o Corinthians, eu vou para o Borussia Dortmund, Cleiton Xavier vai para o Palmeiras, assim, os Figueirense começam a vender todo mundo, só ficou o Wilson aqui, que veio a ser ídolo, se tornou o ídolo máximo do Figueirense junto com o Fernandes, e eu começo a minha jornada na Europa,
Começo a viver meu sonho. Que, curiosamente, se eu falar pra você, eu nunca me vi jogando em outro lugar a não ser o campeonato alemão. Sempre gostei muito, até porque os meus ídolos, Juan e Lúcio, jogavam no Bayer Leverkusen. E eu sempre gostei, sempre tive um apego pelo campeonato alemão. Por ser zagueiro, por você poder dar uma chegadinha mais, né? O juiz não te punir. E acabou que eu fui pro Borussia Dortmund. Mas em outros podcasts eu já falei a história dessa minha transferência ter acontecido pro Borussia. Na realidade, o primeiro contato foi com o Leverkusen. E eu tava jogando o campeonato... Nós estávamos jogando o campeonato catarinense. Nós íamos jogar um jogo em Blumenau. E eu recebi a ligação de que o diretor esportivo do Bayer Leverkusen ia vir pra cá. E aí você fica com aquela... Ai, o cara vai vir, meu Deus do céu. Aí é nesse momento que você tem que fazer o simples. E aí eu quis inventar, tomei cartão vermelho. Sério? Tá. Eles aterrissaram em Floripa e até o trajeto até Blumenau eles se atrasaram. E no decorrer da partida eu entrei, era o capitão, eu tô olhando na arquibancada pra ver se eu encontro os caras, né? Falei, deixa eu ver se tá meu empresário aqui, mas eu não vi. E eu tiro para o ímpar, o jogo começa, aquela coisa toda, e lançam uma bola na linha de fundo, eu podia ficar em pé? Podia. E aí eu falei, eu vou dar um carrinho pra aparecer. Falei, peguei no cara vermelho. Direto. E quando eles chegaram no estádio, eu tava indo pro vestiário. Aí o cara falou, eu viajei 12 horas pra vir pra cá, pra assistir esse cara aí, que nem vai jogar semana que vem? Eu não quero mais. E aí cancelou, né? Eles deram pra trás nessa negociação. Puta, eu fiquei triste pra cacete. Eu falei, nossa, perdi a oportunidade da minha vida. Mas o Papai do Céu sabe de todas as coisas. Deu uma semana... Apareceu o interesse do Borussia Dortmund, só que o Borussia fez diferente. O Borussia mandou o Willi pra cá, a gente tem contato até hoje. E ele ficou ali no Blue Tree Tower, ali no centro, e ficou 3 meses aqui no Brasil. E assistia os meus treinos, e assistia os meus jogos, e me interrogava toda sexta-feira, eles me chamavam, por que você quer ir pra Alemanha? O que você quer lá? E não sei o quê. Eu falei, moça, eu quero jogar bola. Por que eu quero ir pra Alemanha? Até porque Dortmund é meio paradão, né? Tem uma irmã que mora lá, que não é muito agitada, não. É paradão. Tem uma cidade cidade do Borussia e só isso, né? É isso, é a cidade em volta do estádio, assim. É a cidade que respira futebol. Bom. E quando você chegou lá, como é que foi essa experiência de estar no Borussia? Como é que foi a tua estreia lá? O que passou pela tua cabeça? Mais uma vez no rabo do foguete, assim, no Cometa, eu chego na Alemanha, eu sou anunciado com todos aqueles jogadores que viriam a se tornar junto comigo a geração de ouro do Borussia Dortmund. Eu já saio do Figueirense muito bem falado. Existia a oportunidade de ir para o São Paulo, mas eu refutei, acabei querendo viver meu sonho. A primeira decisão, eu fui pro Borussia. Eu chego no Borussia, chego junto com o Jürgen Klopp, chego com o Mats Hummels, chegam todos aqueles atletas que hoje são referências lá, a gente chega no mesmo pacote, só que todos novos, jovens ainda. Eu tinha 20 para 21, eu tinha 20 quando eu cheguei lá. E, claro, óbvio que eu não ia jogar de primeiro, mas eu ia passar por essa fase de adaptação para ser testado, para entender mais ou menos ali. A cultura, para mim, era uma coisa que não iria me influenciar, porque na época eu tinha o Dedê e o Tinga, que foram pais e mães para mim, foram pessoas que, nossa, me salvaram. Chegava lá, tinha comida, tinha feijão, tinha brasileiro, tinha pagode, tinha tudo. Nossa, tinha gente pra cacete lá. E então eu nem sentia essa falta do Brasil. Claro, aí tem aquela questão da neve. Você fica, nossa, neve, primeira vez, tá, aquela coisa. Mas é difícil jogar na neve, eu vou falar pra você. Pra quem vem do calor do interior pra jogar na neve. Mas eu tava vivendo o sonho. E aí eu tive a minha estreia. Na minha estreia a gente perdeu 4-1, eu fiz um gol. O segundo jogo que eu joguei como titular, a gente ganhou de 3-0, eu fiz outro gol. No meu terceiro jogo ficou aquela brincadeira, qual será o Felipe que vai jogar, o do primeiro jogo ou do segundo jogo? E aí a gente ganha do Frankfurt, eu faço o gol também, e o quarto jogo
que eu entro de novo jogando como titular contra o Karlsruhe, eu faço gol. Então foi 4 jogos, 4 gols. Isso me deu uma tranquilidade dentro desse ambiente de extrema pressão para que eu... Bom, pelo menos agora a âncora tá ali, tá fixa. E qual setor tu jogava nessa época? Zagueiro, já era zagueiro. Zagueirão, já era zagueiro. Gol, então, assim, eu tive muita proteção divina nesse meu estado. Tanto aqui, quando eu chego e já vou para a seleção, como lá, quando eu chego, já faço essa sequência histórica de gols. E aí eu chego num momento que o Borussia Dortmund era um clube que oscilava muito, estava muito mal das pernas, e o objetivo era não cair. E na minha entrevista eu lembro que eu chego e eu sou perguntado sobre quais são os objetivos e tal. Eu falo, olha, meu objetivo é ser campeão, eu vim pra cá pra ser campeão. Só que o alemão é muito racional. Ele me olha assim e fala assim, fala pro tradutor, né? Depois eu vim entender. Hoje eu falo 5 idiomas, eu entendo. Mas na época ele assim, fala pra ele que ele tá sonhando muito. Tipo, não dá pra nós ser campeão, porque tinha o Bayern de Munique, tinham vários outros times grandes. E segura teus passos. Segura a empolgação aí, garoto. Segura a empolgação, que não é assim. E aí eu falei, essa minha entrevista, eu falei, não, venho pra cá pra ser campeão. Já virou deboche no início, né? Tipo, o guri acabou de chegar, sentado tá tudo ali bem, na o homem janela. depende do seu pensamento, tá tudo certo. Eu falo assim, eu venho para ser campeão. Aí eu chego 2008, né? Temporada 2008-2009. A intenção era ficar entre os últimos ali e não cair, a gente fica em 6º. Aí na segunda temporada, que era 9 e 10, a gente se classifica para a Liga Europa, fica em 5º. E na temporada 10-11 a gente se sagra campeão. Aí era meu momento. Aí é meu momento. Agora. Não, chega aqui. Não tinha o chat GPT, não tinha o traduz pra mim aqui, fala pra ele, esse vagabundo aqui, Não tinha. E aí, como é que foi a ser campeão? Porra, foi fantástico, né, meu? O clube, o último título havia sido em 2002. E aí a gente conquista o título alemão da maneira que a gente conquistou. E eu sou uma pessoa que eu odeio cerveja. Mas nós estamos no país da cerveja, né, meu? Aí os caras correm com aqueles canecão de chopp assim e blá, na cara do cara. E eu peguei a caneca especial. Lembra o diretor que me zoou? Falei, não, pera aí um pouquinho. Cheguei, o nome dele é Zorc. Falei, Zorc, vem aqui um pouquinho. Você lembra o que você falou pra mim? Ele, então. Eles me chamavam de Tele, né? Em homenagem ao Tele Santana. Né? Eu falei, então, lembra que você falou pra mim que não ia dar, eu tava sonhando? Pois é, você falou e tal. E eu, joguei o copo na cara dele. Toma. Raspei a cabeça do outro. Eu fiz o diabo lá. Isso aí raspou na cabeça de todo mundo. E aí a gente se sagra campeão. E na temporada 12 e 13, a gente é campeão de novo. Bicampeão alemão. E ganha a Copa da Alemanha e ganha a Supercopa, ganha tudo naquele ano. E nós estamos lá brincando no caminhão e tal, só que o troféu Schale é realmente pesado. É uma coisa que o cara não quer ficar 2 minutos com ele no braço, porque é pesado. E a gente tá bebendo lá em cima do caminhão, os caras, e aí, Felipe, você falou, todas as coisas que você falou, aconteceu. O que você quer o ano que vem? Eu falei, não, agora eu quero a Champions League. Aí o cara, não, aí você tá viajando demais. Aí já entendeu, né, que ele falou. Você tá viajando demais da conta. E aí chega 2013, a gente chega na final da Champions League. Na final, a gente perde a final. Puta. Mas essa é a cicatriz. Mas jogar uma final de Champions já vale. Essa cicatriz que ficou, né? O coração... Essa daí. A final contra o Bayern de Munique foi uma final alemã. Mas essa daí me custou alguns meses de depressão. Não ter jogado essa final. Tu não jogou? Não joguei a final. De gancho? Não, opção. É que a trajetória até a final é uma trajetória bem delicada para mim, né? Porque nós nos qualificamos para Champions no grupo da morte.
né? Os 4 grandes, os 4 campeões de cada país. E nós, Real Madrid, Manchester City e Ajax. A gente passa a primeira fase em primeiro, surpreendendo o mundo inteiro. Mas nós já não éramos uma surpresa, né? 2 anos consecutivos ganhando a Bundesliga, todo mundo já nos conhecia. E aí, na fase do mata-mata, eu recebo a notícia de que o meu irmão... eu já sabia, né? Eu vim pro Réveillon e tal, tô brincando com os meus amigos e meus irmãos, e o meu irmão tosse em mim e tal, e me suja todo de sangue. Ô, cara, o que você tá fazendo comigo? Ah, não precisa falar nada, eu quebrei a costela e tal, que o meu irmão, ele era adotado, mas ele lutava boxe. E aí, quebrei a costela. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, meu pai é quiroprata, né? É professor de fisioterapia hoje e é quiroprata. Meu pai, não tem negócio, não tá, pá. Beleza, foi diagnosticado com câncer. E o câncer já estava no estágio bem avançado. Então, eu recebo a notícia de que ele já estava com câncer. A gente se fala por telefone. Ele fala, não, tô pronto para tudo. Tá tudo certo, eu vou passar por essa daí. E não se preocupa, você tá onde a gente sonhou que você estivesse. E você não precisa ficar pensando muito em mim, não. Você tá vendo já? Como é que eu vou jogar com você aí, ô besta? Enfim... E aí você escolhe não jogar? Não. Ou isso te afeta? Não me afeta porque eu sabia da rede de proteção que tínhamos por trás. Tava meu pai, tava. Então, isso me deixava seguro. Mas, de certa forma, afetava porque, poxa, é uma pessoa que eu gosto. Então, você tem que ter essa maturidade de pensamento, de estar presente ali no seu trabalho e não deixar com que as coisas de fora atrapalhem. Mas, ao mesmo tempo, as coisas de fora vão vir. Pressão, expectativa, o investidor que investiu milhões, a torcida que está querendo o sonho de chegar no mais longe possível numa Champions League. E o Borussia Dortmund já havia sido campeão da Champions em 97. Então, era um caminho que o Borussia já conhecia. A gente joga contra o Shakhtar Donetsk. O primeiro jogo lá em Donetsk, a gente empata em 2-2. E quando a gente volta, eu corto o cabelo. Eu raspei o cabelo em homenagem a ele e tal. E no jogo em Dortmund, a gente ganha de 3-0 e eu faço um gol. Né? A gente se classifica para as quartas de finais. E aí, nas quartas de finais, viríamos enfrentar o Málaga, que foi assim, o jogo mais emblemático, talvez o jogo mais emblemático da minha vida, da minha carreira. Porque esse jogo em si, né? O tempo deste jogo, desse final contra o Shakhtar Donetsk até a próxima rodada, aconteceram muitas coisas. E meu irmão falou, olha, eu sonhei que você iria fazer um gol e as pessoas iam te perguntar que, poxa, desde que você ficou careca, você tá fazendo gol e tal. Eu não quero que você fale nada sobre mim. Eu falei, tá bom. Tá tudo bem, o jogo nem aconteceu ainda, tá tudo certo. Passaram-se as datas, a gente foi pro primeiro jogo lá na Rosaleda, na Espanha, 0-0. Jogamos muito bem, o Málaga passou o perrengue e conseguiram 0-0. E na época gol fora valia muita coisa. Então nós voltamos para Dortmund, sabendo que se a gente tomasse algum gol ali, ia ser porrada. E vem o jogo tão falado. Eu acho que esse jogo é o jogo... Se não é o top 2 do Borussia, talvez seja o jogo mais emblemático dos últimos tempos do Borussia. Porque o jogo foi o jogo onde a primeira torcida se comoveu, fez um mega mosaico lá, que até virou histórico, depois vocês podem entrar na internet e ver. E o ambiente daquele jogo foi um ambiente meio eufórico, assim, uma coisa que a gente sabia, a gente não vai perder esse jogo. E a gente entra em campo, vê aquele mosaico e olha um pra cara do outro e fala, hoje não, filho. Tá, beleza, a gente segura aqui, mas vocês fazem aí na frente. E a gente começa a perder no jogo. Até então, na competição, a gente não havia iniciado a partida perdendo. A gente começa perdendo de 1-0. Só que a gente já empata antes do término do primeiro tempo, a gente faz 1-1. Volta pro segundo tempo já naquele furor. Não, vai, vamos pra cima.
O jogo lá e cá, nós, aos 45 minutos do segundo tempo, a gente sofre o segundo gol. Sofre o 2-1. E aí, ali acontece uma coisa que eu arrasto hoje pro resto da vida e que me impulsiona muito, me posiciona muito no ramo empresarial. O fato de você ter que decidir as coisas muito rápido, e ali eu dei o all-in. Aquela coisa que, eu era o zagueiro, eu falei, olha, eu vou pra frente, já acabou o jogo, 45 minutos do segundo tempo, acabou o jogo, a torcida começa a ir embora, a gente põe a bola no meio campo, e aí para a partida, o Júlio Batista é substituído. E ele, quando é substituído, ele fala algumas coisas em português, né? Ele, acabou pra esses filhos da puta, não sei o que, lá. E eu olho assim, na alta performance, tudo que você precisa é um estímulo, é um pavio, é qualquer coisa. Toda pessoa que compete em altíssima performance, ele sempre procura alguma coisa para competir. Eu aposto contigo isso, aposto contigo aquilo. Pode ver. Todos têm o mesmo traço de psicopatia. A gente quer competir em todo. Por isso, quando eu falo de pôquer, eu... Deixa eu ficar aqui quietinho, que eu não vou jogar essa coisa, não. E aí o Júlio Batista vai e fala isso. E nisso ele fala em português e eu... Como é que é? No calor do jogo, assim, ó. Beleza. Ainda tem uns minutos. Ferrado por um, ferrado por mil. A gente coloca a bola no meio campo, o Klopp coloca o Mats Hummels no jogo, ele estava voltando de lesão, só que pelo fato dele ter um lançamento muito bom, eu falo, direciona a bola em mim, eu brigo a primeira bola de cabeça por causa da minha altura, vocês correm. E aí a gente vê, ganha a primeira, a bola tá dentro da grande área, a gente vai igual o índio e vamos ver o que acontece. Dito e feito, a bola vem, eu ganho a primeira bola, nosso time consegue articular, vem um cruzamento para trás, eu vou fazer o gol, eu vejo assim, ó, uma bola, um pezinho, uma botinha vermelha, assim, uma chuteira vermelha tirando a bola de mim, e eu tô caindo. Como eu tô caindo e deslizando, eu olho para trás, tá o Marco Reus vindo com toda a força para chutar, eu só me agacho assim e puf, ele pega na veia 2-2. Isso num raio de 30 segundos, 30 segundos. A gente pega a bola, volta correndo, põe a bola no meio campo, a torcida que tava saindo já começa a voltar, aquela coisa, vai. Falei, vamos pra cima. Mesma coisa, joga a bola em mim e deixa o couro comer. Vamos, articula daqui, articula dali, lateral. E eu tô lá na grande área, como atacante. Eu olho, cadê minha referência? O Lewandowski, que era o cara. Eu falei, o Leva não tá aqui. Ele tá lá na lateral, buscando a bola. Até ele tava na aflição. Ele domina a bola. E esse que eu tô falando pra vocês é num frame de, 3 segundos. Eu pensei tudo isso. Falei, olha, o cara vai cruzar, a bola tá aqui. Ele vai cruzar alta, é eu e os caras. Um vai me puxar aqui, o outro vai me amarrar e eu vou sair na porrada com os caras. Cotovelado pra tudo quanto é lado. E se ele cruza, no que ele cruza, o meu amigo que tá na frente, que era o Julian Chiba, eu só vejo a camisa 23 dele, eu vejo que ele vai tentar dominar e a bola pega no pescoço dele. Quando pega no pescoço, ela resbala pra frente. E aí todo mundo corre na direção do gol e eu falo, vou ficar aqui. Só pode, se o Marco Reus chutar diagonal, ela vai passar aqui. Eu só vou parar o pezinho aqui, seja o que Deus quiser. Dito e feito, ele bate diagonal, eu ponho o pé na bola, em cima da linha o cara tira a bola pega o efeito, eu falo assim, ó, pô, de novo não. Só que tipo, eu tô meio que caindo assim, eu olho, de novo não. O cara dá um carrinho, a bola volta assim no meu pé, em cima da linha, em cima. Eu só tinha que encostar o pé na bola e gol. Dito e feito, eu faço isso e eu saio correndo. Porque eu saio correndo na direção do Bandeira. Só que o estádio já tá explodindo já. Aquela gritaria. Correu pro Bandeira pra ver se tinha alguma coisa errada. Eu corri na direção dele, loucamente cego. E eu sinto alguém me puxando no pescoço, mas na hora da emoção você nem... E aí começa a ficar pesado, eu caio no chão e pulam em cima de mim e grita, aquela gritaria, gol. E eu grito lá embaixo, sai de cima, eu vou morrer. E eu tô aqui na grama aqui. Não, eu tô no baixo do bolo, assim, tem muita gente em cima de mim. Eu tô, vou morrer.
Tanto que eu fico assim, depois que todo mundo sai, eu fico deitado, eu e o Marco Reus, a gente fica deitado na grama uns 10 segundos assim. E levanta a torcida gritando, pessoas chorando, eu olhava assim, a torcida emocionada. Viramos a partida e aí faltava, sei lá, 10 segundos para acabar o jogo, a gente segura ali e ganha. E aí essa remontada veio se tornar os 69 segundos para a eternidade e a gente se classifica, né? Com gol meu e tal. E aquela festa no vestiário, não sei o quê, passamos. Muito bom ver essa perspectiva de quem viveu isso. Entendeu? Que é no detalhe, né? A alegria e tal. Só que na Champions League a gente tem a zona mista. Obrigatoriamente a gente tem que passar na zona mista. Da entrevista. Da entrevista. E eu tomando banho, os caras tomam cerveja, e os caras... Aí tinha uns que, né, pitavam cigarrito também. Vamos sair. Vamos sair. Vamos fazer a festa onde? Já vai fazer a festa, já tava tudo marcado, as festas, o lugar que ia fazer. Era o nosso momento, ali era o nosso momento, esquece. Estão liberados. Tá, porra, se não liberasse nós, cacete. Os caras iam sair na porrada ali. Porra, vai ser liberar, esquece. Não. Eu saio na zona mista e aí o cara me pergunta: Felipe, parabéns pelo gol e tal, agora vocês estão na semifinal da Champions League, parabéns, e vem dando certo, desde que você raspou o cabelo, você tá fazendo gol. Lembrou do teu irmão na hora? Pois é e tal, mas já comecei a falar com a voz tremendo, né? Sim. Pois é, aconteceu da bola vir pra mim e tal, eu cheguei no Borussia Dortmund careca, então tá dando sorte. E saí assim, no que eu saí com um nó aqui, ó. Eu liguei pro meu pai e falei: ô pai, tudo bem? Meu pai chorando. Eu recacei a televisão aqui, cara. Puta, vou ter que comprar outra televisão. Qual televisão? Aquela fininha que você me deu. Puta, desculpa. Eu falei: tá tudo certo, vai que vai. E aí eu saio dali, a gente vai pra balada, mas o cara fica com a cabeça meio que... É muita emoção, é muita coisa, né? Só que você não tem dimensão do fato que aconteceu. E aquilo repercutiu de uma forma estrondosa e a gente vai para a semifinal contra o Real Madrid. E, na realidade, nós e Real Madrid... Não, minto. A gente se classifica, o Bayern se classifica, o Real Madrid classifica e o Barcelona se classifica. Então, nós tínhamos 2 potes. Ou uma final alemã ou uma final espanhola. A gente, já temeroso da situação, sabia que os caras poderiam tentar um El Clássico na final, porque mediaticamente falando, uma final de Champions League com um El Clássico seria brutal. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eles têm que derrubar a gente. Então ficou Barcelona e Bayern, Borussia Dortmund e Real Madrid. Só que nós já não tínhamos esse medo, porque no grupo, na fase de grupos, a gente já tinha se enfrentado. E para nós foi mais um jogo, então vamos para esse jogo. Muita coisa aconteceu ali, eu recebi ligação do Murtosa, da seleção: guri, a gente tá te olhando pra Copa de 2014 e tal, e o coração do cara já fica assim, né? É sério? Não, a gente vai estar no jogo. E o cara já começa a ficar naquela apreensão, né? Vou ser bem sincero pra ti, o Thiago Silva e o Davi Luiz estão, e quem de vocês jogar entre o Dante, você e o Henrique, tá na Copa. Então eu chego pro meu treinador, reporto ele: olha, a minha possibilidade de jogar a Copa do Mundo no meu país, Copa era aqui no Brasil. Não brinca com o meu sentimento não, pelo amor de Deus. Não agora, no meu país, na minha casa, jogar a Copa do Mundo, meu sonho tá realizado. Posso bater com as 10, acabando no outro dia. Feliz. Não, tá tranquilo, você vai jogar, você tá bem. Tá bom. Outro aprendizado pra minha vida. Não confie, falar é uma coisa, fazer é outra. Aí jogo todas as partidas que tinha que ser jogada até a final, que ficou para Wembley. Aí, não, minto, semifinal, perdoa. Semifinal a gente joga contra o Real Madrid, o primeiro jogo em casa, nós ganhamos de 4-1, 4 gols do Lewandowski. E ele não me coloca como titular, sabendo que a comissão técnica do Brasil estava lá.
tudo bem, tem a segunda partida, mas no meu íntimo eu já sabia, não vou jogar o outro jogo. 4-1, um time que ganha não se mexe, não vou... Mas tu chegou a entrar? Nesse 4-1 não, em Dortmund não. Aí a gente vai pra Bernabéu. Quando a gente chega lá no Bernabéu, a gente aterriza na Espanha, a cidade de Madrid tá toda voltada pra esse jogo. E até então tu tava titular. Nos jogos antes, sim. Madrid tá toda travada, não, a lá décima, o Mourinho incendiando o público, o Cristiano Ronaldo soltando vinheta que ia dar a volta por cima. E eu falei, tá bom, vambora. Fizemos o treino de reconhecimento, o treinador não falou quem ia jogar e ficou naquela coisa. Vem a escalação, eu tô no banco também. Esse jogo. Só que esse jogo, curiosamente falando de dificuldade, talvez tenha sido o jogo mais difícil que eu vi na vida. Assim, ver esse jogo, jogar contra o Botafogo aqui, Figueirense e Botafogo. E aí começa esse jogo, o time do Real Madrid era uma máquina, era aquele trio, o Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale, BBC, era o BBC. Todas as fichas apostadas nos caras, 1-0 pros caras. 2-0 pros caras. Eles precisavam de mais um gol. E aí, nosso time segura. Com 60, 70 minutos, o treinador me chama. Felipe, vem aqui, eu preciso que você me ajude. Eu, agora? Viola já quase quebrando na última corda. Mas aí é aquela questão. Eu já vim do zero. Então eu só falei assim, não, é a oportunidade que eu tenho? Então beleza. Ele veio para me abraçar, eu já saí do abraço, já cuspi no fogo. Já saí no abraço. Cumprimento o cara, a hora que eu entro, assim, a primeira bola que eu entro, já sai um lançamento e eu vejo muito rápido o frame, assim, a camisa 7 balançando na minha frente. Quem que era? Nada mais, nada menos. É nós dois. Eu e ele assim de lado, eu era extremamente rápido. Bate nós dois na grande área. Primeiro lance meu, bate, choca eu e ele na grande área. Ele cai no chão pedindo pênalti. Eu já tava irritado. Eu levantei, puxando a camisa dele assim: levanta, galho, porra. Aquela xingando ele, tudo quanto é nome. Ele, acho que tu é quem? Foda-se, pá, tira a mão, pá, tira a mão. E aquela coisa, grita pênalti, a torcida incendiando, eu olhando pro juiz com aquela cara de gatinho do Shrek. Né? Não foi nada. Pum, levantou, não foi nada. Ele é grandão ou não? Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande e forte. Falar que não é mentira. E vai 70 minutos, 80 minutos. Mas próximo da final, o Ozil dribla o Roman Weidenfeller e toca por cima dele. E eu tô vendo a bola pingando assim. A hora que ela pinga, veio tudo assim, blum, tirei a bola em cima da linha. A gente se classifica pra final. Olha. Aquela festa e tal. E aí vem todo mundo me abraçar de novo. Só que eu já tava irritado. Chega no vestiário, o treinador, então, eu gostaria de agradecer uma pessoa em especial e tal. Eu... Agradecer. Olha só o mental do cara. Como é que o cara já tava com o mental? Pensa, meu irmão lá, eu jogando, ele brincando com o meu sonho, eu tendo a possibilidade, mais uma possibilidade que não está nas minhas mãos, né? Eu posso fazer o quê? Treinar muito bem, me preparar para. Só que a decisão não cabe a mim. Que é o que eu falei para você da última vez que a gente se encontrou, da questão de você delegar, fazer o seu trabalho da melhor maneira que você pode fazer. Só que ter a consciência de que você, mesmo fazendo o seu melhor, você pode sofrer por situações externas. Então você tem que estar preparado para essa situação, você tem que estar com o seu mental em dia. Por mais que você entregue o melhor trampo, na sua concepção seja o melhor e todas as pessoas vejam que é o melhor. Tem coisas que fogem do seu controle. E essa situação foi uma delas. E aí nós vamos para a final. Eu até então, maravilhado com a situação de ir para Wembley. Convido toda a minha família e a gente vai para Wembley, até minha ex-mulher, ex-namorada na realidade.
eu convido ela porque ela fez parte do processo. Então eu falei, Patrícia, eu acho que é importante você vir e tal. Ela brigou, não, quero ir, vou, não vou. Foi. E eu crente que nós iríamos jogar, eu iria jogar a final como titular, porque fiz tudo o que podia fazer. Sim. Chega na final, Banco. uma final alemã, todo mundo perfilado, né? Era uma final alemã. Só alemão. Então, só alemão ali na raia. E eu no banco, e o troféu passa aqui, como se fosse o pé do ataque aqui. Ó. O troféu passa do meu lado, eu olho assim, eu falo, mentira, que eu não tô nesse jogo. Nosso time perde a final. Tudo é motivo para festa, é claro, a gente não pode desmerecer o nosso feito, mas ficou aquela mágoa no meu coração, aquela situação. Eu cheguei ao ponto que eu já não conseguia confiar no meu chefe, no meu superior. Então eu falei, mano, eu vou sair daqui. Eu vou sair do Borussia, eu vou sair. 6 anos lá? Eu já tava com 6 para 7 anos lá. Falei, vou sair. E eles querendo renovar. E aí, de cabeça quente, mas aquela coisa de impulso, eu assino. Não, vou sair, não quero mais ficar aqui. Tudo bem. Não falei pra ninguém que eu tinha assinado um pré-contrato. Só que a gente volta. E aí o treinador tem uma conversa comigo. Ele fala assim, olha, já tô sabendo que existem algumas possibilidades na sua mão. Eu quero renovar com você por 3 anos, mais 3 anos. Eu tinha mais 1 ano e eles queriam renovar por mais 3. Só que eu vou ser bem verdadeiro com você. Se você for para onde você tá pensando, que era rival, era o meu rival. Então era Borussia Dortmund. A maior rivalidade é Borussia Dortmund e Schalke. Como se fosse Grêmio Inter, Avaí e Figueirense. Se você for exclusivamente para lá, você não vai ser feliz. Você vai jogar. Tudo que você fizer vai ter que ser vezes 2 para você conquistar a torcida deles. Todo o resto, você vai jogar com o pé nas costas. Eu não quero te perder. Mas sabe quando você já não tem a confiança na pessoa, você não olha mais pra pessoa. Não consegui olhar mais na cara da pessoa. Quando eu gosto, vou até o mundo, até o fundo contigo. Mas se eu não olhar hoje, Felipe, 40 anos, eu vou te pontuar, não gostei disso. Mas na época eu não tinha essa consciência. E eu vou pro rival. Meu Deus do céu. E queimaram minha camisa. Torcida, puta merda. Comprei um quilombo que só Deus na causa. Mas o meu objetivo era jogar a Copa do Mundo. Veio a convocação e eu não estava. Por isso me custou. Eu não conseguia assistir a Copa do Mundo de 14. Eu chorava, eu assistia, eu olhava o jogo do Brasil, eu chorava. Chorava igual criança. Falei, que bosta. Até chegar na Alemanha. Até chegar a fatídica Alemanha, que veio 7-1. Então, digamos que essa foi a sua primeira experiência ruim na parte, digamos, política do futebol, onde é que as coisas realmente acontecem, né? Que foge das mãos do atleta que se propõe a fazer o que precisa ser feito, né? Como você disse. E você considera isso normal no futebol? Você viveu muito isso em outros clubes também? É o jogo? Como que você se adaptou a isso, né? Como que isso hoje traz para você uma experiência que se aplica de forma diferente em outros negócios, enfim? Cara, se eu te disser que não é normal, eu tô mentindo. Isso é a cultura do futebol. Infelizmente, é a cultura do futebol. Só que desde quando eu comecei o futebol, eu já tinha consciência de tudo que poderia acontecer, porque você já vem jogando jogos e treinadores, e você vai pegar várias situações, vários jogos que às vezes você quer jogar, você até tá em campo, você não vai bem, e por causa desse jogo você não andou bem, você sai do time. Então assim, futebol é uma caixinha de surpresa, são N situações, N momentos. Você vai jogar contra um clube que de repente o cara é muito mais forte, e o treinador opta por um cara mais forte que você, ou um time muito mais baixo, ele te coloca como titular. Então, vindo da nossa cultura brasileira, principalmente, a gente é muito imediatista. O brasileiro não confia no processo, diferentemente do alemão. A começar pela questão salarial, do modo que eles enxergam o salário. Aqui no Brasil a gente fala o salário mensal, correto? E na Alemanha eles falam o salário anual.
Fica tão mais fácil você pensar num salário. Quanto custa o Thiago? O Thiago custa para a empresa 100 mil anual. E não os 10 mil mensais que o cara teria que pagar para ele como empregador. Então, muita coisa da cultura alemã eu trago para minha vida hoje. Muita coisa da cultura alemã no futebol eu trago para minha vida pessoal, empresarial, mas muita coisa da cultura brasileira me atrapalhou lá. O meu imediatismo, a vontade de querer ser titular sempre. Eu sabia do meu potencial, mas a gente vive num processo, principalmente europeu, de que são 30 atletas, correto? Só que são 30 atletas que cada um custa 10 milhões, outro custa 20 milhões, outro custa 30, outro custa 100. E são vários pensamentos, vários tipos de pessoa que fazem parte do mesmo ecossistema num vestiário, e o treinador tem que escolher 11. Então a competitividade já está ali dentro. Sim. Eu quero jogar pela seleção do Brasil, mas você quer jogar pela seleção da Polônia, você quer jogar pela seleção do Marrocos. E todos nós jogamos no mesmo time. Todos nós temos capacidade, senão a gente não estaria ali. Perfeito. Então... Tem concorrente direto. Só que a diferença dessa concorrência é que no futebol a gente trata... A diferença do futebol para o mundo corporativo, na minha concepção, é que no mundo corporativo a gente fala de empresas milionárias. E no futebol a gente fala de CPFs milionários. Então são pessoas que valem muito dinheiro, que recebem muito e que têm os seus objetivos pessoais. Pessoa. Só que para a empresa, para o empregador, você é só um número. É um número que, se positivo ou negativo, ele vai te promover ou ele não vai, ou ele vai te descartar e trazer outro. Perfeito. Qual era o teu treinamento para lidar com essa subida e com a descida, né? O cara não te botou no banco. Ou passar por um momento de pressão dessa daí. Que treinamento que você tinha para lidar com a cabeça, né? Porque mexe muito, né? Da raiva, a alegria. Como é que que rituais você tinha, por exemplo, para conseguir se segurar no meio? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, assim. O cara, quando aflito, o cara busca, principalmente eu vivendo na Alemanha sozinho, eu não era casado, não tinha minha família comigo, a minha rede de apoio eram os meus amigos ou primos quando iam para me visitar, minha mãe, que ficava um períodozinho do ano lá comigo, mas era muita força mental mesmo, assim, a minha trajetória até a Alemanha já foi uma trajetória sofrida, então o que eu fazia era, beleza, não tá legal aqui, mas olha de onde você saiu. Olha quantos não gostariam de estar aqui. É isso mesmo? Você vai entregar os pontos agora? Então, assim, o dia a dia me fazia forte. Eu tinha... Até hoje isso é uma parada que me deixa muito meio que sem coração nos meus relacionamentos pessoais. Não tô falando com uma mulher, nada. Nos meus relacionamentos pessoais, eu sou uma pessoa que eu passo por cima do processo muito fácil. Não deu certo? Vambora, vai, bota outro, vamos pra cima. Sabe? Não tenho muito tempo para ficar lamentando as coisas. Eu odeio gente que fica lamentando a situação, porque é muito pouco tempo, a gente tem muito pouco tempo, a competitividade hoje em dia tá ainda maior. Então, jogava domingo, perdi domingo, vou chegar em casa puto, fico domingo, segunda puto, terça-feira eu já tô na concentração para jogar quarta. Então não tenho tempo. Joguei quarta, ganhei, sou lindo. Eu vou ficar me vangloriando, porque eu joguei, aí domingo eu erro, eu sou um bosta de novo. Principalmente no Brasil, que é quarta, domingo. Na Europa não, você tem um sábado. Isso faz com que o campeonato seja melhor, o corpo esteja descansado, o atleta tenha um gap um pouco maior para pensar. Sem contar que hoje em dia o trabalho psicólogo de psicologia no futebol é brutal. Você tem uma psicóloga que conversa comigo,
Até naquela época eu já tinha. Ela falava, ó, joga... Como você é uma pessoa muito visual, Felipe, você precisa de comandos. Eu tinha os meus... Eu colocava um algodãozinho no meu ouvido para mim escutar a minha voz interior mais alta. Então eu falava comigo, sempre falei comigo em voz alta. Felipe, você tá errado, olha a linha, tal, o cara tá torto. Eu ficava me policiando com coordenadas para mim mesmo. Isso era meu estilo de jogar. E aí isso me ajudava muito, muito, muito. Principalmente nos jogos que eu tinha muita pressão, que eu tinha que lidar com 80 mil que tá ali. Meio que tu mesmo puxava o teu equilíbrio ali. Exatamente. Muito bom. O trabalho da psicóloga era mais pra valorizar o teu passado, ou buscar força no teu passado, ou vislumbrar o futuro? Pra onde que vocês olhavam? Buscava força no passado ou no que vinha pela frente? Principalmente, no meu caso, vou falar do meu caso, principalmente era visão total pro futuro. O passado já passou. Eu não tenho muito o que fazer lá. Não ficava, não tenho muito o que fazer lá. Não. Tô aqui. Isso pra mim nunca foi um motivo de tristeza. Era o que eu tinha, as possibilidades que eu tinha. Tanto que hoje eu faço essa analogia por causa da minha ONG. Eu tenho uma ONG na África. Sim. E quando a gente fala em África, as pessoas, ai, que dó. Eu já olho com aquele olhar, dó por quê? Você está sentindo dó porque você está comparando o teu estilo de vida com aquilo que eles vivem. Eles não conhecem a internet, eles não conhecem o celular, eles não conhecem o carro a gasolina. Então, o chuveiro quente é uma coisa que não é normal deles. Então, não existe essa comparação, essa tristeza, esse motivo de tristeza. Você vai chegar lá, você vai encontrar crianças felizes, brincando com coisas que você jamais ia pensar que eles estavam brincando, brincadeiras que eu lembrava da minha infância, e só que nós, sabedores daquilo que são bens de necessidade pública, básica, como a água, que eles não têm. Mulheres e crianças andam de 6 a 12 quilômetros todos os dias para buscar 5 litros de água. E aí a mãe vai andar com um balde, a criança vai andar com outro balde. E quanto tempo dura aquele tempo de água? Então... A própria filosofia explica, né? Que quanto mais opções você tem, mais angustiado você fica. Né? Exatamente. Mais você conhece, então, mais opções você tem. O fato de você ter que escolher é uma perda. Né? O meu trabalho psicológico sempre foi voltado para frente. É o que eu quero. Pode. Quando que você começou a pensar na sua carreira fora do futebol, né? Fala assim, eu vou me aposentar em algum momento e vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Eu chego no último estágio da minha carreira, voltando pro Brasil, e eu queria encerrar no Figueirense, era meu desejo encerrar no Figueirense, mas eles falaram que eu era velho. Eu tava com 34, que eu era velho, lá. Chegamos no tempo do Covid, e aí tudo parado, tudo travado, aparece a oportunidade da Chapecoense, eu vou para Chapecó. Ali foi onde eu entendi que todos os processos que eu vivi faziam sentido. Tudo aquilo que eu vivi anteriormente, gestão de pessoas, gestão de espaço, financeira, tudo, eu chego ali muito maduro. Eu tomei muita paulada da vida, e quando eu chego em Chapecó, eu chego com essa consciência muito forte, e isso era um problema que eu tinha às vezes com o nosso treinador, porque eles me olhavam como ídolo, mas eu tinha que fazer questão de mostrar para os atletas do mesmo vestiário que eu era mais um deles, para que eles não me olhassem como, caralho, o cara jogou a final da Champions. Então eu tinha que fazer parte daquele ecossistema da melhor maneira possível. Só que dentro daquilo que eu poderia já. E aí entra a primeira tomada de decisão, que é regular a tua ansiedade, porque eu queria jogar. Só que eu tenho 34 anos, meu corpo já não é o corpo do moleque de 27, 28 e tal. Eu sabia das minhas capacidades, mas eu tinha que respeitar, independente da situação. Ali já era o corpo falando. Era a guerra minha comigo, mas minha com o meu corpo. Não, você vai. Você não vai doer hoje, né? Aí já doía um quadril, já doía um joelho. A tendinite já pegava. Você fala, ai. E aí eu rompo o tendão de Aquiles. Quando eu rompo ruptura total do tendão de Aquiles, eu entendi ali que o corpo falou assim,
vamos entregar as pontas. Tipo assim, que deu, tá bom, deu tudo certo. Mas em algum momento antes tu pensou como que seria a sua carreira fora, depois do futebol, ou a partir daí tu começou a pensar nisso? A partir daí eu comecei a pensar com um pouco mais de carinho, porque eu tinha tempo. Então eu estava fazendo esse processo de recuperação. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Continuo no futebol como treinador? É isso que eu quero para mim? Eu vou continuar na vida do quarta a domingo viajando, não vou estar próximo da minha família. Quero ser gestor, quero ser empresário, só que eu já tinha uma situação empresário, eu já não queria ser, porque eu teria que lidar com muita coisa. Volto para a situação do relacionamento humano, que eu sou muito claro. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Pai, mas eu quero uma chuteira da Nike. Vai te cagar, cara. Cara, você tá brigando comigo porque você quer uma chuteira da Nike. Enquanto você tem que se preocupar em treinar, ou se recuperar, ou descansar, ou fazer outras coisas para estar preparado para o seu próximo desafio, você tá pensando na chuteira da Nike. Então, assim, eu falei, atleta, empresário de jogadores, hoje eu não quero ser, naquela época, né? Mas eu já olhava para esse hub empresarial com um pouco mais de carinho, só que eu não tinha definido exatamente o que eu queria fazer. E eu meio que deixei nas mãos das energias do universo. Falei, olha, eu vou me preparar para todas as situações, mas eu vou absorver o que eu puder absorver de todas essas situações que vierem para mim. E foi que eu vim. Apareceu a palestra. Eu sempre fui capitão onde eu passei. Eu sempre dei entrevista a vida inteira. Jogava para 80 mil pessoas. Então, palestrar para algumas pessoas não seria problema. Até porque quando você fala da verdade verdadeira, que é a sua história, você fala com propriedade. Não tem que ficar decorando o texto, nem passar slides. Então, absorvi isso. Aí entrei no ramo da telecomunicação, que foi onde a gente se conheceu. Foi um experimento muito bom, me desbloqueou algumas coisas. Tirou aquele medo do ao vivo, só que um ao vivo mais pautado. Assim, você não pode soltar-lhe a porrada em qualquer coisa. Você tem que, por mais que você tenha quase uma palestra, só que daí é para milhões de pessoas. Por mais que você tenha a sua opinião formada, você tem que entender que você é um formador de opinião. Aí tem uma politicagem ali. Exato, tem a política da empresa. Você não pode chegar chutando balde. Não é sobre o que tu fala, exatamente. É sobre a reação que vai ter aqui. Exatamente. Já entra brifado. Tu já entra meio brifado, exato. Foi legal. E aí, hoje em dia, todo mundo tem um próprio canal na mão. Isso aí. Se você quiser fazer o seu canal de televisão, você pode fazer. E tá na mão, você fala o que você quiser, lasque-se todo mundo e é isso. Você cria uma persona ali, vai que vai. Então hoje, para resumir, o Felipe é um cara que viveu muita coisa. Eu posso dizer que o meu 360 foi concluído com sucesso dentro do mundo esportivo. E agora eu entro no mundo empresarial de uma forma muito segura, sabendo o que eu vou fazer. Pegando todas as heranças que eu trago do futebol, que são network, pessoa, contato, ideias, coisas que eu vivi no mundo, e tento trazer para o meu mundo, e estou fazendo esse mix, esse mix de ideia de como... Mas tá olhando para onde agora na questão empresarial, investimentos? O que você acha que vai ser o... Então, hoje... A oportunidade a minha primeira aventura skin in the game, assim, o meu salto de fé... O meu primeiro salto de fé no futebol foi botar o pé no ônibus sem o dinheiro da volta e vim para Floripa. Hoje, vivo em Floripa, mas meu primeiro salto de fé no hub empresarial é demolir a minha própria casa e construir nela um empreendimento de luxo. Um empreendimento que eu acho que vai conversar muito com tudo aquilo que eu vivi na minha vida, tudo que eu vi, até porque nós que criamos o empreendimento de A a Z, e em parceria com a CBA. E a ideia é vendê-lo para que eu entenda esse mundo empresarial, não só o da compra e venda, mas tudo que tem por trás disso. Serão apartamentos? Serão apartamentos. Mas
esse é um dos paralelos. O outro, e ao qual eu estou dedicando um pouquinho mais de empenho, é nessa questão do digital. Hoje, muito mais o digital, tendo acesso, mentorando alguns atletas, como eu já mentoro, falando com empresas, como eu já falo com empresas, dando palestra para empresários e tal. Então, isso está acontecendo, estou sendo direcionado para isso aí e cabe a mim me capacitar. Qual é a mensagem que você leva para os empresários? Qual é o objetivo dessa conversa com os caras? Cara, eu procuro dizer que não existe diferença do meu mundo, do mundo que eu vivi, para o mundo que vocês vivem, que é o mundo empresarial. Nós vivemos, né, no mundo empresarial. A única diferença é que infelizmente ou felizmente no futebol, a gente tem nós somos a pessoa, o CPF milionário. Muitas das vezes a gente é a vaca de ouro para as pessoas que têm conhecimento e só não possuem um financeiro. O atleta de futebol é presa fácil para essas pessoas, porque nós temos o dinheiro, nós temos o talento e o dinheiro, mas nós não temos o conhecimento. E muitas das vezes a gente investe no sonho de outras pessoas e acaba se frustrando. Então, hoje, muito mais do que nunca, a minha missão é conscientizar esses atletas, esses empresários, seja pequeno, médio ou grande, gigantesco, mas os gigantescos a gente sabe que já possuem um backstage muito grande, de que, cara, na pior das piores, investe em você, sabe? É bom, é legal você se associar a pessoas que possuem super ideias, mas nada nem ninguém vai fazer aquilo que ninguém vai fazer melhor que você aquilo que você se predispõe a fazer, sabe? Desde que limpar um quarto, vamos falar hipoteticamente assim, uma coisa idiota, metaforicamente, você vai limpar um quarto, alguém pode limpar o seu quarto, você vai falar, mas não limpou do jeito que eu queria, então vai lá e limpa você, sabe? E isso eu trago pro ramo empresarial. Se você quer fazer se você tem um sonho que nem o projeto de vocês, façam vocês mesmos, com o network de vocês, passem o perrengue que tem que passar, mas confie no processo. É um processo onde você vai aprender. Se lá na frente você tiver que sentar com os grandes, você tem o lastro, que é o que eu tenho hoje. Se eu quiser falar com um atleta de futebol sobre como ser, eu vou falar para você, olha, eu não sei como vai ser, mas eu sei que se você fizer isso, você está no caminho para ser. Se vai ser ou não. Ou evita também isso, que eu já passei e tu não precisa repetir. Exatamente. Muito bom. Cara, hoje a gente tem visto muito, né? E aí eu quero puxar um pouco pro entrevista, posicionamento. O jogador, ele tá sempre no meio dos holofotes, enfim. E hoje o empresário, ele tá vindo com essa visão, né? Também de se posicionar mais, de aparecer mais. O que você leva aí da tua experiência de posicionamento? Você teve que em algum momento ter que colocar a cara lá, agora o microfone tá na tua frente. Como é que você prepara para isso? E o que isso representou na tua vida, esse teu posicionamento, a tua comunicação, que você pode levar de mensagem para o empresário que está indo nesse caminho? Principalmente, vamos falar por empresário, principalmente. Acho que a sua empresa, a pessoa só compra. Claro que se o seu produto for muito bom, a pessoa vai comprar o seu produto, mas a pessoa compra você primeiro. Antes do seu produto chegar, a pessoa confia muito em você. Por isso, a avenida mais movimentada do planeta hoje é o Instagram, é a internet, é a rede social. Põe a cara, seja a cara do seu próprio negócio. Muitas das vezes o cara não quer colocar, mas às vezes ele deixa tanto dinheiro na mesa por não colocar, porque no final das contas, quem vai apertar a sua mão, o cara que vai comprar o seu produto, o mega multimilionário, ele vai apertar a sua mão. Ele vai fazer o contrato com você e não com a sua empresa. Né? Você vem primeiro. Então, o meu papo reto para os empresários é que seja você a cara do seu negócio. Não terceiriza, não. Se você puder fazer, seja você. Muito bom. Mais alguma aí, Elias, para nós fecharmos? É isso. Não, agradecer. Fui lá no evento, conheci esse cara, me jogou com ele muito. Também, não? Jogou. No FIFA jogou. E, cara, muito bacana a tua história aí. Prazer te receber, poder contribuir aí. Acho que
A ideia aqui desse ambiente é realmente contribuir, experiência mesmo, contar história. Sim. Que possa fazer a diferença na vida de alguém e doar um pouco do que a gente aprendeu, né? Porque a vida é uma troca. Com certeza. Né? Todos os caminhos, eles vão acontecer de certa forma, pro bem e pro mal, você queira ou não queira, né? Então, trajetórias de sucesso, importante ser contadas para inspirar. Inspirar, né? Acima de qualquer coisa. Novas E você pessoas, né? tem uma incrível aí. Parabéns, cara. Temos. Muito bom, muito bom. Sabe que no meio dessa conversa aqui me veio, né? O Wi-Fi que tá aqui, quando eu fui decidir, eu coloquei, bota F5 TV. Vai que um dia, né? Vai que um dia a minha experiência de televisão. E você me falando agora, falou, cara, pois é, por que eu não tô fazendo isso ainda, né? Então, cara, quero te fazer um convite aí, a nossa estrutura tá toda à tua disposição. Se você quiser, de alguma forma, produzir conteúdo, convidar teus amigos, jogador, fica à vontade. Com muito nossa prazer. estrutura está à tua disposição aí. E agradeço muito a sua visita, o Kotaka tá aí. E, pô, uma honra falar com você mais uma vez, te encontrar. Muito e agora prazer. conhecendo mais um pouco... A gente já sabe um pouco dos fatos que você contou aqui, porque eu acho que são publicamente mundiais conhecidos. Exatamente. Mas com essa perspectiva, a gente, em alguns momentos, eu fiquei aqui viajando com a história que você contou. Então, parabéns, sucesso. Obrigado. E que muitos empresários parem para te ouvir, porque, cara, essa essência de quem construiu faz toda a diferença na vida de quem está construindo, né? Que é o empresário. Então, Verdade. parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço demais o convite. Agradeço estar aqui com vocês. Espero vir aqui na F5 TV. Não no podcast, só na F5 TV, canal de televisão. Porque, como você falou, acho que ninguém mais que você tem experiência suficiente para isso. Já sabe como funciona, o que tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer. A única coisa que você vai mudar é a sua linguagem. É verdade. A linguagem você pode falar do jeito que você quiser. É verdade, é verdade. E eu sou muito feliz, fico muito feliz pelo convite. Vou trazer sim, vamos criar, eu, Kotaka, vamos criar, vamos botar vamos rolar a bola, vamos deixar as coisas acontecerem. Cara, eu acho incrível, né? Você tá lidando com... O futebol, ele é matemático, ele é estratégico, ele é emoção. É tudo. É coração. Pô, tu conseguir administrar tudo isso, é dinheiro, é interesse. Cara, exatamente. É um negócio pra tu conseguir equilibrar. No evento do Kotaka, ele tava palestrando. Cara, e aí o que me chamou a atenção foi isso, cara. O que talvez me encantaria muito de poder ter vivido uma experiência dessa é esses altos e baixos, né? Onde você tá num ambiente totalmente desfavorável, né? Que é a base de todo jogador de futebol, a maioria, pelo menos, né? Enfim, aí tu sobe, né? Cara, aí tu sobe, tu desce, tu vive umas loucuras que só acontece lá. Então, viver com isso, né? Porra, como que eu absolvo tudo isso? Como que eu trago isso como experiência de vida para aplicar na minha vida? E tem a questão da idade, mentalidade. Cara, não, e outro detalhe importante, né? Tu ter esse raciocínio sabendo que o benefício só vai vir lá na frente. Exatamente. Não é de agora. Exato. Tu quer passar por isso, eu ia falar mas isso agora. Tu só tem uma certeza. Você quer colher. Eu vou passar essa fase porque isso só vou colher lá na frente. Aí se é muito colher. difícil. E se colher, né? Se colher. Mas a questão da maturidade também. Verdade. Vamos dar mais 2 minutinhos, que é um gancho que é uma curiosidade que eu acho que muitos olham pro jogador de futebol e só vê a estrela do jogador, né? Tipo, cara, entrou, fez sucesso, fez gol, se destacou e é isso. Sim. É só vida boa, né? Como é que é a rotina do cara do futebol, velho? Alta performance, né? Alta performance primeiramente, em se tratando de alta performance, ela não é saudável, né? A gente vive um ambiente totalmente insalubre, né? Insalubre que eu digo que a gente é exposto ao 100% toda hora. Você vai colocar seu corpo, testar seu corpo ou condicionar o seu corpo para dar o melhor de si dentro de qualquer situação ou esporte que você vai viver. E isso traz danos. Lá na frente, talvez agora não, mas lá na frente vem um joelho, uma dor, que é uma coisa que você tem que ter a consciência de que você vai arcar com isso pro resto da vida, tipo o meu tendão de Aquiles. Eu sabia dos riscos de uma filtração, mas eu não queria estar fora. Então, eu paguei o preço de me infiltrar e nesse jogo que eu me infiltrei, acabei rompendo o tendão de Aquiles porque eu não queria ter dor. Queria jogar, não existe jogador sem dor, mas eu queria jogar sem dor. E jogar sem dor fez com que o meu corpo entendesse, não tem dor, então eu posso fazer os movimentos do jeito que eu quero. E existia um limite. Foi onde eu rompi. Então, se tratando de alta performance, é isso. Alta performance não é saudável.
mas dependendo daquilo que você faz, ela é necessária. Eu digo por mim, né? Porque, inclusive, estou negligenciando a academia, aqueles altos baixos, vai e volta, né? A rotina de vocês é acorda, alimentação, academia, treino, dorme, acorda, alimentação. Eu sempre falo por mim, né? A minha rotina é uma rotina bem forte. Eu como 5.000 calorias por dia. Então eu sei exatamente a hora que eu tenho que comer. Se eu não comer, eu já passei o horário e eu tenho que empelotar comida. Só que eu tenho horário de treinar, eu tenho horário das gravações. Eu meio que programo o meu dia para mim conseguir bater as calorias diárias que eu me predispus a bater, mas no entorno eu tenho todas as minhas programações para fazer. E eu não abro mão, isso é uma parada que não tem conversa comigo, eu não abro mão do meu self-control, do meu self-care. Meu treino é meu treino. O meu horário de treinar é o meu horário de treinar. Pode estar chovendo o mundo, ou posso ter a reunião mais importante do mundo, eu vou depois do treino. Senão... é ali onde eu consigo recrutar os meus pensamentos, as minhas energias, é ali que eu recupero. Para mim, é isso. Mas uma pessoa que tá começando agora tem que entender muito que não é todo dia que você vai estar bem, mas você tem que ir todo dia. Tipo, disciplina, consistência. Até o bichinho te picar, até o dia que você fala assim, porra, não fui hoje, preciso ir. Puxa, não fui hoje, preciso ir. Você começa a ficar nervoso quando você não vai. Assume a responsabilidade real. Exato, né? Exato. Até tem esse tema na palestra quando a gente fala do contrato com você mesmo, né? Você faz um contrato com você mesmo de que você vai fazer as coisas que você se predispôs a fazer, que estão nesse papel, nesse contrato, e você assina e é contigo mesmo. Uma vez assinado, mano, não tem volta. E com essa a gente fecha a nossa conversa aqui com esse grande atleta, Felipe Santana, fez muita história no futebol mundial e desejo toda a sorte do mundo agora. Obrigado. Também como empresário, investidor, construtor. Será que mais vamos deixar esse homem? Vamos deixar vir. Palestrante, e pela conversa aqui acredito que o teor dessa palestra deve ser realmente incrível. Obrigado pela visita, valeu Elias. Valeu. E até uma próxima.